Saudável aos ouvintes da Palavra de Deus. Hoje eu venho trazer um vídeo com o seguinte tema evangelístico: um amor inexplicável de um Deus inexplicável. Quando Deus formou o homem, Deus pegou do pó da terra e começou a formular tudo que, tudo que hoje em dia é contido em nós. Deus pensou em todos os mínimos detalhes. Deus pensou em cada vértebra que ia compor a coluna vertebral. Deus pensou em cada costela que ia compor a caixa torácica. Deus pensou em cada articulação que ia ficar entre os ossos para evitar que os ossos se corroessem um com o outro. Deus pensou no cérebro e ainda pensou no crânio para que protegesse o cérebro do ser humano. Deus pensou no nervo óptico. Deus pensou na mandíbula para que ela fosse o único osso movimentável da face humana, para que nós pudéssemos falar e movimentar os nossos lábios para se alimentar. Deus pensou no sistema digestório, Deus pensou no sistema articular, Deus pensou no sistema cardiovascular do coração para que precisasse bombear o nosso sangue e juntamente com ele o oxigênio para que nós pudéssemos respirar tranquilamente. Deus pensou em cada osso do carpo, esses pequenos ossos da mão para que os nossos punhos pudessem se movimentar. Deus pensou em cada osso do ouvido, martelo, bigorna e estribo, para que a nossa audição pudesse funcionar de forma perfeita. Deus pensou nos ossos do crânio, nos ossos da órbita ocular, que é esse buraco do olho. Deus pensou até nos mínimos detalhes, nos ossos dos dentes, para que os dentes pudessem se encaixar e nós pudéssemos mastigar as coisas, para que nós pudéssemos se alimentar. Um Deus inexplicável pensou em tudo para formar o homem, a sua imagem e semelhança, para formar o homem para a honra e glória e louvor de seu nome. Deus pensou em cada ciclo, o ciclo do carbono, para que pudesse circular durante a atmosfera e as plantas, por meio da fotossíntese, pudessem pegar em forma de glicose e nós pudéssemos comer as plantas e ingerir a glicose para o nosso organismo, para que essa glicose pudesse cair no nosso organismo e caindo lá por as células pudesse fazer a respiração celular e fazendo a respiração celular gerar energia para o nosso corpo. Deus pensou no ciclo da água para nós seres humanos, que a água pudesse, que os rios pudessem se condensar e evaporar, formar as nuvens e essas nuvens pudessem cair em forma de chuva. Chuva para que nossas plantações pudessem crescer, chuva para que nós pudéssemos ter água para nossas necessidades básicas do nosso corpo. Deus pensou em tudo. Deus pensou em tudo para você. Um Deus inexplicável. Mas infelizmente, um dia nós seres humanos pecamos contra Deus. E no dia que nós pecamos contra Deus, nós nos afastamos de Deus, daquele que queria o nosso bem, daquele que queria o melhor do melhor para mim e para você, daquele que queria ter uma comunhão e um relacionamento comigo e com você. Tudo que Deus tinha pensado na perfeição, os ciclos, o sistema esquelético, o corpo humano, tudo funcionando em perfeita harmonia porque foi projetado por Deus. A partir do momento que nós pecamos contra Deus, essas coisas foram deturpadas. A natureza que era perfeita passou a ter fenômenos naturais como tsunamis, terremotos, como quedas de meteoros, como queima, como incêndios e muito mais. O nosso sistema fisiológico, esquelético, corpo humano perfeito, passou a ter aquilo que funcionava em perfeita harmonia, passou a ter doenças, passou a ter problemas nos ossos, dores nas colunas, câncer, gripe. As doenças vieram com o pecado porque o ser humano não foi feito para adoecer e muito menos para morrer. E principalmente com o pecado entrou o que? A morte. A morte estabeleceu o império dela sobre o ser humano. Todo ser humano passaria a morrer porque todos pecaram. Não há nenhum ser humano que justo na terra que diga que não pecou. Mas por todos terem pecados, todos foram destituídos da glória de Deus. E por todos terem sido destituídos da glória de Deus, todos morreriam. Mas aí acontece que eu falei um Deus inexplicável que criou tudo perfeitamente. Uma mente inexplicável de Deus, que é o arquiteto desse universo, que é o arquiteto do ser humano, que nós
lutamos, que os cientistas até hoje lutam para tentar compreender aquilo que Deus projetou de sua mente. Uma mente inexplicável de Deus também tem um amor inexplicável. Um amor inexplicável que se explica. Quando Deus olhou para mim e para você, Ele viu que eu e você estávamos se destruindo. Ele viu que eu e você estávamos condenados ao inferno por causa do pecado e à morte. Mas Deus não suportou pensar nessa situação, pensar nessa condição. Por Ele não ter suportado, Ele decidiu enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para descer a essa terra. E para descer a essa terra como um homem. E Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, sendo toda a glória e tendo todo o poder nas suas mãos, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu poder, ele abriu mão de tudo, ele se humilhou, sendo ele Deus, tomando a forma de homem, como eu e você, e veio a essa terra. E ainda quando ele veio a essa terra, João capítulo 1 diz que ele veio a esse mundo que tinha sido feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Diz que a luz que era ele habitou em meio às trevas, que eram nós que estávamos mergulhados no pecado, e disse que as trevas não reconheceram a luz. E Jesus Cristo não foi reconhecido, Jesus Cristo foi caluniado, foi vituperiado, não foi aceito, foi escarnecido e ainda mais foi condenado a uma morte de cruz. Mas ele caminhou para aquela cruz não porque ele estava sendo obrigado, porque era a única forma dele pagar pelos nossos pecados. E ele caminhou para aquela cruz decidido que ele iria sofrer, padecer, escarnecido, levar prego nas mãos, coroa de espinhos na cabeça, chicotadas, ia derramar até a última gota de sangue sua, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que uma nova aliança, a aliança da graça, da salvação para nós, por favor imerecido, pudesse ser estendido a mim e a você. Eu e você não merecemos a salvação, mas pelo favor imerecido de Deus, pelo amor inexplicável de Deus, eu e você podemos ter a salvação por meio de Jesus Cristo. A partir do momento que eu e você aceitarmos Jesus, eu já aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, mas a partir do momento que você, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida, aquele sacrifício de Cristo pelos pecados da humanidade vai passar sobre os seus pecados. E quando Deus olhar para você, Ele vai ver que os seus pecados já estão justificados e já estão pagos por Jesus Cristo naquela cruz. E você vai ter os seus pecados perdoados, vai ter acesso à presença de Deus novamente, vai ter acesso aos céus, a morar com Deus no dia que ele vier nos buscar, e você vai ter o direito de ser arrebatado dessa terra e levado aos céus para morar com Jesus Cristo e com Deus eternamente. E num lugar onde há morte, onde há tristeza, onde há dor, onde há angústia, nunca mais vai existir, nunca mais vai ter poder sobre nós seres humanos, porque o pecado lá já vai ter passado e o pecado vai ser exterminado. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador, pois Ele tem um amor inexplicável para você. E Ele tem uma cidade que Ele está preparando inexplicável para você, para estender para você. E mais, Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ser seu amigo, Ele quer ser o seu Deus. Ele quer fazer você retornar à origem que um dia o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Ele quer libertar você da escravidão do pecado. E Ele quer dar a salvação para você. Venha para Jesus Cristo. Aceite Ele como seu Salvador. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. E neste momento eu sou teu e pertenço a ti. Se você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, diga essas palavras aonde você estiver. E você vai ter seu nome escrito no livro da vida e vai ser salvo. Pois eu afirmo para vocês: não há nada melhor que um homem possa receber da sua vida do que seja Jesus Cristo e a salvação. Venha para Jesus Cristo, pois uma vida sem Jesus Cristo é uma perca de tempo total.